Hoje, em 9 minutos, vamos tratar de um tema, vamos voltar a um tema que a gente acha muito importante e vale, inclusive, a repetição, até para que, através do uso da mídia, né, do bom uso da mídia, a gente consiga disseminar assuntos que possam mudar comportamentos. O que nós vamos tratar hoje aqui no programa 9 minutos envolve a questão da violência contra a mulher, em pleno século XXI. E para isso a gente convidou uma pessoa que, de uma certa maneira, é protagonista nessa luta da violência contra a mulher, que é a Ana Lúcia da Rocha Conceição, uma das coordenadoras do Fórum da Mulher no Espírito Santo, com quem eu passo a conversar agora. Ana, os dados estatísticos nem são relevantes nesse caso, embora tenhamos o registro de mais de 30 mil relatos de agressão no país só no primeiro semestre desse ano. Como é que está o panorama aqui no Espírito Santo? Pois é, Eustáquio. O Espírito Santo, infelizmente, está no ranking mundial, nacional, em primeiro lugar do número de homicídio e o registro de violência contra as mulheres. Então, esse dado chama muita atenção, né, perdendo para outros estados, né, da federação. E nós, do Fórum, há vários anos, vimos denunciando, mostrando que é necessário o Estado se equipar e estar atento para essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, à violência doméstica. O Estado também tem que, talvez, interferir muito em tentar mudar a cultura, né? Mudar comportamento, né? Mais do que reprimir, digamos assim, e castigar as agressões, talvez prevenir elas no nascedouro, né? Lá na cultura da violência, né? São os dois campos, né? A violência, esses dados que estão sendo apresentados, nos chama a atenção para que o Estado tenha uma melhor atenção. E a Lei Maria da Penha, ela prevê as duas coisas, coibir e fazer também um processo de prevenção. Como você disse bem, é uma questão cultural, sim. Mas essa questão cultural não se muda de um dia para a noite. Não, mas certeza. Coibir, né, e tratar esses dados é possível, né? Então, por isso que a gente coloca que o Estado fez um pacto, assinou um pacto, repactuou, inclusive esse ano, com recurso para equipar todo o sistema para poder funcionar e aí reduzir, né, esse índice de violência. Não, e certamente o número de agressões de violência é menor do que, ou seja, o número informado é menor do que aqueles que realmente acontecem, né? Existe a cultura também da própria mulher, às vezes, de entender que a violência é uma questão do âmbito doméstico, um sentimento, eu imagino, né, de um impulso ou instinto de preservação dos laços familiares, principalmente quando envolve filhos, né? Às vezes ela se inibe de procurar ou denunciar, né? Olha, o número de registros aumentou sim. Claro que tem aquela situação, as delegacias não funcionam no final de semana. Então, em muitos casos, elas voltam, quer dizer, não conseguem registrar, porque não é uma violência aparentemente física, então isso dificulta muito aparecer esse maior número. Mas, assim, após a aplicação, né, da divulgação da Lei Maria da Penha, de fato, aumentou-se o número. A questão, o problema está em prosseguir o processo, né? A partir do momento que elas registram, precisa estar lá, de todo aquele trâmite da delegacia, que reduz esse número. Então, até chegar a julgamento, muitas, assim, são induzidas, ou preferem até retirar devido a N fatores e um desses, mas não porque elas queiram. Muitas vezes são... a própria situação leva elas a serem convencidas a paralisar o processo. Pois é, porque olha, a gente tem evidências aí de que em mais de 60% dos casos as mulheres sequer nem têm dependência financeira dos homens ou dos maridos. Pois esse dado é muito forte. Então, assim, o que leva uma mulher a continuar? Muitas vezes ela não tem como sair, né, da casa dela. E também compreendido que ela não tem que sair da casa dela. Quem precisa é ser o agressor. E aí, quer dizer, gera toda uma situação que muitas vezes não sai de um dia para a noite. Aquelas que muitas vezes têm a condição de mudar de local, de cidade ou até mesmo de emprego, ainda consegue fazer isso. Agora, outras não, porque tem todo o seu laço familiar, sua família está ali, então é muito difícil. Aí o agressor,
aí tem que ser aplicada a lei, ele tem que ser afastado. Então, isso compete à delegacia, né? A delegacia da mulher e todo o poder, toda a parte judiciária, aplicar isso para que esse agressor seja afastado e, de fato, cumpra a sua função, né? E aí as mulheres possam viver bem, né? Ana, mas de qualquer maneira, e isso me parece que é um dado cultural também, quando a gente menciona violência, quase que sempre a gente se atém à violência física, né? Isso. Né? A gente não tem assim, não existe, eu acho que nem a cultura ou já o discernimento para entender as outras formas de agressão, que às vezes são tão perversas ou cruéis quanto a agressão moral, a coerção moral, né? Os outros níveis de violência, muitas vezes até antecede a violência física ou às vezes não se mostra. Então, é uma violência silenciosa. Então, a violência doméstica na destruição de bens material, a psicológica, a moral. O rebaixamento da pessoa. Até mesmo a racial, né, que é uma coisa que também está muito presente e não muitas vezes é vista como algo invisível, né? Não é possível acontecer. Então, essa violência física, quando ela é cometida, é porque as outras já estão instaladas. Ela já é um arremate das outras. Isso. Né? Não é que existe uma sequência, mas ela está ali envolvida. Então, muitas vezes, ao chegar na delegacia, ele me ofendeu, ou, né, ela, se for uma companheira, às vezes é possível, que a lei, né, vai exemplificar isso também. Então, isso é tido como algo menor, não é tratado ali naquele espaço de emergência que a mulher como uma violência. Como uma violência. Mas aí a nossa luta, né, é violência doméstica em qualquer natureza. Qualquer natureza. Em 9 minutos a gente conversa com a coordenadora, uma das coordenadoras do Fórum da Mulher no Espírito Santo, Ana Lúcia da Rocha Conceição. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz a coordenadora do Fórum da Mulher, uma das coordenadoras do Fórum da Mulher no Espírito Santo, Ana Lúcia da Rocha Conceição. Ana, a prática da violência, nós estamos falando hoje em 9 minutos da violência contra a mulher novamente. Essa prática é característica de algumas faixas sociais ou é uma questão de gênero, de homem com mulher, e está presente em qualquer nível da sociedade? Ela está presente em qualquer nível da sociedade, e aqui no Espírito Santo a gente já teve exemplos que levou ao homicídio. Foi o caso da Maria Cândida, um caso que levou até o nome agora da Casa Abrigo. Teve outros casos na Ilha do Boi, e como tem no dia a dia que os jornais apresentam, né, de todas as classes, né, sociais. A violência doméstica é uma violência que acontece no relacionamento de duas pessoas, né, afetivo. Mas Ana, a suposição é de que nas classes sociais mais altas, por a mulher ter um padrão socioeconômico, ela está mais consciente de seus direitos, digamos, reagiria mais do ponto de vista legal, buscando suas defesas, ou ela, de certa maneira, também se intimida pela questão de não se expor? Ela muitas vezes ela não se expõe, né, tem outras formas, né, outros caminhos, não fugir, mas outros caminhos para poder evitar ou sair daquele problema. Quando não resolvem, né, para não ter não expor publicamente, né? Mas isso também já está diminuindo bastante, né? Então as mulheres estão registrando. Esse constrangimento está acabando. As mulheres estão perdendo esse constrangimento. Haja visto que a Maria da Penha, que levou o nome da lei, ela, uma pessoa de classe média, professora universitária, e publicizou, né, a violência que ela vinha enfrentando. Isso, e assim, no nosso estado, a gente tem outros casos também. Então, as mulheres estão denunciando, então, se encorajando mais. E o que a gente chamaria se empoderando para poder buscar a solução para o seu problema e buscando também outra forma de ajudar outras pessoas, para entender o seu problema e agir coletivamente.
que são alguns espaços de organização, são debates, contribuindo até mesmo nas discussões, na formulação de algumas coisas que possa ajudar na compreensão o que leva a essa construção dessa violência, desse contexto de violência doméstica. Ana, mas há um detalhe que é sutil. Quando se trata de uma violência moral, a coerção e a humilhação, a mulher ela percebe isso como agressão? Porque às vezes não percebe, né? Dependendo do contexto cultural, ela não percebe. Não percebe. Então precisa, assim, de uma convivência, de toda uma conversa, um acompanhamento. Por isso que a gente foi construído, e aí o Fórum acompanha, dentro de vários espaços, o monitoramento, que são as redes, essa rede de serviços, que são os locais onde possa ter maior atendimento, um acompanhamento gradual, para que essa mulher possa compreender, entender esse grau de violência e poder sair, poder superar, que não é uma superação sozinha. Então, não adianta dizer, que a mulher gosta de apanhar. Não, ela está envolvida naquela situação afetiva que dificulta o seu afastamento, né, o seu regresso para poder se emancipar daquela relação de violência. Ana, essa que eu vou fazer agora é um questionamento, digamos assim, recorrente. Sempre se coloca isso, todo homem tem uma mãe. De uma certa maneira, até que ponto as mulheres não perenizam essa situação na medida que não ensinam os seus filhos a não serem agressivos com as mulheres? Pois não é só a mãe que educa o filho. A primeira educação, né, o falar, andar, sim, mas só que essa criança, ela se relaciona com outros familiares, então ela já está num contexto de grupo familiar, que, por sua vez, isso vai se desenvolvendo em cadeia. Então, assim, não é só culpa da mãe se a criança tem alguns atos, algumas atitudes violentas na primeira infância, vamos chamar assim, mas ela se relaciona com os outros também. Então, é o contexto que traz essa cultura do patriarcado, do machismo. Então, a mãe até, ela tenta mudar, ter um ensinamento no seu espaço ali, mas essa criança vai se relacionar em outros espaços. Então, ele vai encontrar alguém que vai fazer diferente. Então, muitas vezes, a tendência ela vai ter essas outras referências também. Então, aí, às vezes, a mãe pode ser vitimizada por isso. Então, tem que mudar, sim, o comportamento da sociedade, dos outros espaços, são nas brincadeiras. Por isso que a educação, né, essa educação, tanto escolar, mas também uma educação no espaço religioso, no espaço de esporte, precisa também compreender e mudar as atitudes, porque não é só a mãe que educa, a televisão educa, o desenho educa, então precisa mudar. Então, se ela vê esses exemplos, ela vai querer imitar. Agora, Ana, você é mulher e é negra. Isso é uma condição mais particular nesse processo de violência contra a mulher? Sim, sim, né? E a gente, tanto que vai tipificar a violência racial, né, contra nós, mulheres negras, é muito visível, por isso que a gente está dando visibilidade. Esse ano lançou no 25 de julho uma campanha através dos diversos fóruns de mulheres pelo fim da violência racial contra as mulheres, porque o número de mulheres negras vítimas de violência, inclusive, é grande, né? E aí isso da violência institucional e tudo. Então, assim, somos sim, mas busca essa emancipação. Estamos dando visibilidade a essa violência racial contra as mulheres negras. Grato, Ana, pela sua presença aqui no 9 Minutos. Muito obrigada. Eu que agradeço a essa apresentação, esse trabalho. Espero que possa colaborar para mais mulheres compreender esse processo de violência e reduzir esse grau no Estado. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença da Ana Lúcia da Rocha Conceição, uma das coordenadoras do Fórum da Mulher no Espírito Santo. Até já. Sou passageiro.
aprendendo a